Fala pessoal, tudo bem? Mediante os últimos acontecimentos, né, no que diz respeito àquele acidente que aconteceu com um rapaz que estava fazendo uma manutenção em um ar-condicionado da Eugin, parece ser da Eugin, com R32, acho que foi em Maceió. Então isso abalou, né, a comunidade refrigerista, não era para menos, claro. A gente que trabalha com isso tem que se preocupar, né? Porque a tecnologia vai avançando e a gente fica, como se diz, à mercê, né? Você não tem o que... Você pode criticar, pode gritar, mas vai ser palavras ao vento, né? Os caras vão trazer mesmo, vai implantar mesmo, vão vender e acabou. Não tem, né, o que fazer sobre isso. Deu ruim, morreu alguém? Ah, não fazia parte de nenhum colaborador de uma das nossas autorizadas, como quem diz, né? Era um trabalhador avulso, ninguém sabe né, o conhecimento técnico que ele tinha para estar trabalhando com ar-condicionado. Pode ter feito um procedimento errado. Então eles sempre vão ter uma desculpa evasiva aí para tirar o deles da reta, essa que é a questão. Seja como for, eu me senti na obrigação de criar esse conteúdo aqui. Não seria bem uma videoaula, tá? É mais um vídeo de esclarecimento, talvez. Eu não sei o termo correto agora, mas isso pouco importa. Acontece que eu fiz uma lista das principais dúvidas que todo instalador iniciante, e às vezes até os veteranos, têm sobre o R32, né? E fui buscar respostas em algum material que eu já tinha aqui, que até já tinha esquecido. Fui vasculhar nos meus arquivos aqui, encontrei, tá? E mais alguns outros que eu fui buscar em fontes confiáveis. O que é a fonte confiável, Luciano? São fabricantes, não é? São sites e blogs oficiais de fabricantes, né? De marcas conhecidas, como a Daikin, como a própria Eugin, coisa e tal. Então, isso são informações oficiais. O que eu quero dizer é que não foi informações que eu vi lá um cara de capacete branco, com um óculos, né, dizendo que é engenheiro, coisa e tal, blogueiro, não. Eu fui na fonte, né? Fui perguntar para o pai da criança, beleza? Então, mexendo aqui nas minhas coisas, eu encontrei aqui, eu vou mostrar para vocês, antes de qualquer coisa, o certificado, olha só. Ó, tá apagado aqui, que estava junto com o negócio, apagou o negócio da Daikin aqui, o logo da Daikin, ó. Mas tá aqui, ó, o certificado, né, Luciano de Freitas Duarte, tá? Tá com o nome da minha empresa, LCD Energia e Climatização, ok? Isso aqui foi um treinamento que eu fui em 2019, tá aqui, ó, esse certificado por participação no treinamento técnico de Split Advance Plus ocorreu na empresa Poluar Ar-Condicionado, dia 10 de abril de 2019, com duração de 8 horas, foi o dia inteiro. Tá assinado aqui por Tomuji Mikeu, presidente, sei lá, ó, aqui, ó. Beleza. Nessa ocasião, a Daikin estava apresentando a mais recente novidade de ar-condicionado deles no mercado brasileiro. Qual que era? Isso aqui, ó. O ar-condicionado com R32. Há 3 anos atrás, praticamente, meados de 2019, certo? Eu acho que estava ainda no início da pandemia, a gente nem sabia direito do que estava tratando essa pandemia. Talvez você não saiba, mas a Daikin é fabricante de fluido refrigerante, inclusive o R32, beleza? Segundo a própria informação que eu ouvi lá e que está no site, no blog oficial deles, eles produzem esse fluido refrigerante. Todos os ar-condicionados deles fora do Brasil, em mais de 50 países, salvo engano, já usa esse fluido refrigerante, o R32, e ele estava meio que receoso, segundo o palestrante falou, no dia em trazer para o Brasil. Já deveria há muito tempo estar aqui, mas eles tinham certas preocupações por conta da qualidade, da qualificação profissional do técnico brasileiro. Tá? Tipo aquelas tubulações de 20 centímetros, vácuo através de expurgo, né? Que bomba de vácuo é coisa
insignificante, é mais uma invenção para as fábricas venderem bomba de vácuo, essas coisas aí que você já deve estar acostumado a ouvir por aí afora, né? Que isso aí é bobagem, coisa e tal. Então eles falaram que tinham fazer brasagem com ar condicionado carregado de fluido refrigerante, então tem tudo isso. Então, mesmo assim, naquela época, 3 anos atrás, eles trouxeram aqui para o Brasil, né, a primeira máquina, a Split Highwall R32 de 32 mil BTU hora, ok? E baseado nas informações que eu obtive no treinamento e que confirmei, né, que eu tive que relembrar no blog deles, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo provavelmente ele está no meu canal no YouTube, só que ele está como não listado, o que quer dizer isso que ele não está público, tá? Só tem acesso a ele quem eu mandei o link, no caso para todos os meus grupos de alunos, tá? Para quem eu mandei o link. Então, fiz uma lista de dúvidas, tá? Que ouvi nos grupos durante esses dias aí tumultuosos por causa desse acidente, né? E vou estar esclarecendo para vocês aqui, tá? E mais uma vez reiterando, né, que todas essas informações estão no blog oficial da Daikin, fabricante do R32. Se foi eles que inventaram, isso não vem um caso. Só sei que os caras fabricam o R32, tá? Então, se os caras fabricam o R32, eu, Luciano Freitas, vou acreditar cegamente em tudo que eles falarem. Pode ter certeza disso, tá bom? Isso é fonte confiável, é fonte primária, né? Não é de blog, não é de blogueiro e tal, não, tá? Então, eu tô aqui com um tablet aqui na mão, tá? E aqui estão as perguntas que eu mais ouvi. A primeira delas, qual a pressão de trabalho do R32? Uma pequena explanação. Ar-condicionado, não existe pressão de trabalho para ar-condicionado, tá? Às vezes a gente fala por vício de linguagem. Qual a pressão de trabalho? Mas tecnicamente não existe, nem seria possível. Por quê? Porque a gente sabe, se você não sabe vai ficar sabendo, que a pressão do fluido é influenciada pela temperatura. Aí eu te pergunto, pressão de trabalho, mas eu estou instalando esse ar-condicionado aonde? Em Cuiabá, onde faz 40 graus à sombra? Ou em São Paulo, que geralmente a temperatura média é em torno de 20 graus. Com certeza, a mesma quantidade de fluido vai dar uma pressão extremamente diferente. Então, não existe esse negócio de pressão de trabalho padrão, não existe. Existe o mais ou menos aí, mas não existe. Agora, tem como saber? Tem. Existem duas formas de você comparar a pressão de um fluido, que a gente chama de pressão aparente. Não é com a máquina ligada, é com a máquina desligada. Existe como você saber a pressão de vários fluidos, né? Fazer comparação. Da seguinte maneira, você pega 1 kg do, por exemplo, R410A, 1 kg do R32, coloca no mesmo cilindro, sob a mesma temperatura, digamos 25 graus. Aí você vai ver essa pressão de um, pressão de outro, nas mesmas condições climáticas. Beleza? É um jeito de você saber. Você tem um parâmetro, qual que é o parâmetro? A quantidade de massa, que é 1 kg. Qual que é o segundo parâmetro? A temperatura ambiente. Tá? A pressão vai ser uma consequência desses dois fatores. Beleza? Mais pela temperatura, tá? Nem tanto pela quantidade. Tá? Porque 10 kg ou 1 kg sob a mesma temperatura, em tese, vai dar a mesma pressão com ligeiras diferenças. Beleza? Uma outra forma, um outro parâmetro que eu posso ter para poder saber qual a diferença de temperatura dos dois fluidos, o outro parâmetro seria a pressão de evaporação, né? Qual a pressão, a temperatura de evaporação que está, qual a temperatura que ele está evaporando na evaporadora, que ele está passando da forma líquida para a forma gasosa, porque a gente sabe que em condições normais o fluido refrigerante chega na evaporadora líquido, né, ele evapora, muda de fase e volta em forma de vapor por compressor. O compressor não pode receber líquido, não foi projetado para bombear líquido que nem uma bomba de água. Bomba de água, para encher uma caixa d'água, ela foi projetada para bombear líquido. O compressor não, ele foi projetado para bombear fluido refrigerante em forma de gás. Tá? Para isso, todos os parâmetros da instalação precisam ser levado em consideração. Metragem, bitola da tubulação,
localização da evaporadora, da condensadora, desnível, se precisa de sifão e coisa e tal. Tudo isso tem que estar na risca para poder, né, acontecer essa mudança de fase natural aí dos fluidos refrigerantes, tá bom? Então vamos nessa. Qual que é o outro parâmetro? Se você pegar a régua de refrigerante da Danfoss e colocar aqui com uma temperatura de evaporação a 1 grau, digamos que ele está evaporando a 1 grau na evaporadora, o 410A ficaria no manômetro, lá na condensadora, na válvula de serviço, você ia medir 104,8 PSI, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora eu vou colocar nas mesmas condições o R32. Vou colocar 1 grau cravado. Ó, 1 grau, ele evaporando a 1 grau na evaporadora, eu iria medir na condensadora, na válvula de serviço, exatamente 107,1 com o R32 aqui, ó. Você pode fazer isso também na régua. Aqui, ó. Danfoss. Calma aí. Aí, ó. Tá vendo? R32 evaporando a 1 grau, 107,1. O outro, salvo engano, estava 104, né? O 410A. Estava 104, salvo engano. Você pode fazer isso na régua. Então, perceba que tem uma ligeira diferença, em torno de 3 PSI, mais ou menos, né? Com o mesmo parâmetro que eu estou utilizando aqui. Tá? Certamente, se você fizesse o outro ensaio que eu sugeri, pegar 1 quilo, colocar em 2 cilindros iguais em uma temperatura de 25, a diferença em PSI iria ser certamente parecida com essa daqui. Tudo bem? Bom, seguindo em frente. Uma outra pergunta. Quais as ferramentas? Existe, porque quando começou a falar em R32, houve especulação que tinha que ter uma bomba de vácuo específica, tinha que ter um manômetro específico, de acordo também com a própria Daikin, tá? Inclusive palestras que eu gravei de uma outra marca que eu vou passar nesse vídeo também, um trechinho só que faz sentido, né, que está na mesma sintonia desse assunto aqui, desse tema. Existe os dois fabricantes, todos eles falam que as ferramentas são iguais, não precisa ter uma bomba de vácuo específica, não precisa ter um manômetro específico, porque, como vocês viram aqui, a diferença em PSI é bem sutil, né? Praticamente 3 PSI, tá? Então, é a mesma. Uma outra dúvida também, ainda falando de instrumentação, é se a bitola, o diâmetro da válvula de serviço é igual ao R410A, ou é mais grosso ou é mais fino, porque a gente sabe que o R32 tem a bitola da válvula de serviço extremamente menor do que o 410A. Não é? Você não consegue encaixar uma na outra, uma fica folgada, a outra não entra. Para o R32 é igual. Pode haver, igual eu mesmo já peguei R410A, máquina com R410A com a válvula de R22. Pode acontecer uma doideira dessa, tá? Mas em tese não é diferente. Uma outra... Essa é boa, hein? Para fazer a carga do fluido, é com a garrafa com a boca para cima ou com a boca para baixo, igual o R410A? Novamente, o R32 ele não é um blend, tá? Ele é puro, como se fala. É uma mistura só. Eu não sou químico, eu não vou nem me aprofundar em termos técnicos aqui, porque eu não sou químico, né? Então vamos direto nas informações que interessam para o instalador de campo. Não precisa ser ou não deve ser com a boca para baixo, porque ele não é blend. Então pode ser com a boca para cima, semelhante ao R22, beleza? Deixa eu ver. Posso usar a mesma tubulação do R410A para o R32? A Daikin recomenda. Eu vou sempre fazer referência à Daikin, como eu já disse, ela é pioneira aqui no Brasil e a bicha fabrica o produto. Então, né, subsintende que ele sabe o que está falando. Eles recomendam que, se a tubulação for compatível, não tem problema nenhum, né? Se é o mesmo diâmetro, claro, pode usar. Desde que você faça a limpeza com 141B, porque o óleo lubrificante do compressor com R410A é diferente pro R22. Então, use a mesma, se for compatível às bitolas, né? Claro.
Estou tirando uma máquina de 12 por uma de 18, por exemplo, e de repente a bitola não condiz, eu não vou usar, eu vou ter que trocar inevitavelmente. Mas se for igual, é aconselhável que se faça, é recomendável que se faça uma limpeza com 141B nas tubulações. Tudo bem? Nem preciso, aproveitando o gancho de tubulação, nem preciso dizer, né? Ah, eu posso colocar uma tubulação menor? Nem preciso falar nisso, né? Sabe que não. Aqui tem uma outra pergunta que eu acho que é a universal, onde que todo mundo faz, né? Posso recolher o R32? Bom, eu gravei um trecho de um palestrante da Eugene, aonde um participante fez essa mesma pergunta, óbvio, né? Quem não faria? E eu vou passar aí na sequência o vídeo do cara respondendo. E a resposta dele foi meio invasiva, né? Ele falou meio que sim, mas sabe aquele sim, mas ele também deu aquelas sugestões técnicas, né? Sobre o que ele faria se fosse ele. Igual ele fala lá, vocês vão ver aí. O que eu faria se eu chegar na casa do cliente para recolher, né? Aquelas orientações meio que básicas, né? Por exemplo, eu conheço a tubulação, né? Quantos metros tem, conheço as informações técnicas da máquina, né? Até quantos gramas de fluido ela vem, se essa metragem está dentro ou não, enfim. O que ele quis dizer é que ele não recolheria. Aí o participante da plateia perguntou, tá, mas nem que se ela tiver na metragem recomendado, que no caso da Eugene vem fluido até 5 metros, né? Nesse caso ele fala meio que ainda hesitando, mas ele fala, não, aí tudo bem. Se não foi adicionado fluido, recolhe, mas mesmo assim, né, é bom saber direitinho o histórico da máquina, que você está vendo a máquina pela primeira vez, não sabe como ela foi instalada, se fizeram vácuo, coisa dessa natureza, enfim, foi isso que ele deu a entender. Eu vou passar o vídeo aí na sequência, tá? Pessoal, eu tava fazendo a edição aqui, aí eu esqueci que aí talvez alguém possa perguntar assim, tá, mas Luciano, qual que é a sua opinião sobre isso? Recolhe, não recolhe? O que você faria? Bom, é igual o palestrante vai falar aí, eu também faria o mesmo. Eu ainda não tive a oportunidade de pegar desinstalação com R32. É tudo muito recente, as máquinas estão sendo instaladas ainda, né? Nunca aconteceu. Mas colegas já me mandaram o vídeo recolhendo o fluido refrigerante, foi super tranquilo, né? Agora, a minha opinião para você, meu aluno, no caso da dúvida, porque o R32 ele é 30 a 40% mais eficiente que o 410A. Só para você ter uma ideia, enquanto uma máquina de 18 mil da Daikin pega 1 kg e lá vai cacetada, o R32 é 750 gramas. Então ele é tão eficiente que o compressor é menor e a carga também é menor. Então, obviamente, isso não vai pesar muito. Então, o meu conselho é, se você vai desinstalar uma máquina que você não conhece o histórico, se quem instalou fez vácuo ou não fez coisas dessas, já fala para o cliente, fala, olha, eu não recolho esse tipo de fluido, tá? Já vamos considerar também, se for eu que vou reinstalar, já vamos considerar uma carga de fluido que não vai acrescentar muita coisa, tá? E já explica o porquê também, tá? Então, pelo sim, pelo não, não arrisca a sua vida, beleza? Inclusive lá no grupo de instalação, num dos grupos de instalação, alguém postou lá uma foto de um trecho de um manual, aonde o fabricante fala, ele não fala que fabricante que é, mas diz para não usar o compressor para recolher o fluido, tá? E vamos concordar, né? Quem vive de instalação de ar-condicionado residencial, é praticamente inviável comprar uma recolhedora que custa aí para mais de 6 mil reais para usar uma vez na vida, tá bom? Até porque vai comprimir do mesmo jeito. Então, se o risco é comprimir, se sabe se o fluido está contaminado com oxigênio ou não, ou qualquer outro tipo de mistura, por via das dúvidas, é melhor dispensar, beleza? Nesse caso já não é da Daikin, já é um palestrante num evento da Eugene, tá? Falando sobre R32. Falou sobre várias coisas, inclusive R32. Detalhe, esse trecho desse vídeo eu não participei, eu não gravei ao vivo. Entretanto, dá para ver claramente que é de uma palestra real, oficial da Eugene. Por isso que eu estou colocando aqui, porque se fosse uma palavra dita
por alguém, eu já não iria colocar. Mas se é um palestrante da Eugene, numa palestra da Eugene falando sobre R32, então eu acredito que é fonte confiável. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada a acrescentar. Posso usar a mesma mangueira, já falei. Posso recolher, vou estar colocando aqui. Tá. Eu acredito que só. Como eu fiz esse vídeo específico para os meus alunos, vou colocar em todos os grupos, inclusive até nos grupos de reparo de placa, eu não sei mais o que eu poderia acrescentar sobre esse assunto. Como eu já disse, não existe nada melhor do que a gente perguntar para o pai da criança, quem criou o treco lá. E eu estou passando para vocês informações de fontes oficiais confiáveis. Tá? A parte disso, eu não posso ficar no meio do fogo cruzado. Ah, mas então por que explodiu lá? Não sei, cara. Entendeu? Só uma perícia técnica para apontar as causas daquele acidente lá, o tragédia, né? Que existe, eu acho, no meu modo de entender, né? Eu acho que cabe eu falar um pouco qual a minha opinião sobre aquilo lá, o acidente do rapaz lá em Maceió. No meu modo de entender, existe diferença entre tragédia e acidente. Tá? O que é o acidente? O que é tragédia? O avião está voando lá, tranquilamente, cai um raio no bicho, dá uma pane elétrica, o bicho cai. Isso aí é uma tragédia. Vai culpar quem? Agora, o avião está voando normalmente, dá uma pane elétrica, o bicho cai. Não, aí teve um culpado. Alguém não fez manutenção preventiva, ignorou alertas, né? Aí foi um acidente, aí teve culpado. Uma outra situação, teve um avião que caiu aí uns anos atrás, que o piloto estava com o filho no avião e colocou o moleque na cadeira lá, que o avião estava no piloto automático, e o moleque mexendo lá no manche, sei lá como chama aquele treco lá, né, o volante do avião, tirou do piloto automático e começou, só que aí o moleque, sei lá, fez umas manobras lá, o bicho começou a cair, né, e aí quando perceberam que o avião estava descendo, que foram ver, já era tarde demais. Teve um culpado, concorda não? O pai foi super negligente, mereceu a morte, pena dos outros passageiros. Então perceba que dei 3 situações aqui de tragédia, né, um acidente, né, e o outro por irresponsabilidade e negligência. Então, mas como determinar a causa? Aí só um laudo técnico, um laudo pericial para determinar aonde que foi a falha, né? Eu não tenho condições para isso, sinceramente, tá? O que eu tinha para falar é exatamente o que eu ouvi de quem realmente sabia o que estava falando, porque é o pai da criança. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas informações, né? Comentem à vontade nos grupos, mas pelo amor de Deus, não postem coisas de acidente, porque os grupos são grandes, meus grupos crescem muito rápido. E aí tem aquele que nunca participa só uma vez na vida, e aí um posta, o outro também, o outro acha que só Ctrl+V, Ctrl+C. Então, pelo amor, não faça isso, mas podem comentar à vontade, mas sem postar nada porque o engenheiro não sei o quê, porque o cara é o palestrante, porque eu achei isso aqui. Não. Cara, todas as informações referentes a este fluido refrigerante eu passei para vocês agora, como eu já provei aqui, de fontes confiáveis, beleza? Agora vamos ver aqui o palestrante da Eugene, o que ele fala, se pode recolher o fluido ou não, só para encerrar isso aqui. Abraço, bons estudos. Você quer saber se pode recolher o fluido? Posso, nada te impede, desde que você conheça a infraestrutura que você está trabalhando. Se você tem uma infra muito longa, o que eu aconselho? Utilizar a recolhedora, recolher para um cilindro e pesar. Não só numa infra muito longa, que seja uma infra curta. Mas você conhece a infraestrutura que você acabou de chegar no cliente e está fazendo a avaliação? Não. Eu estou falando o que eu faria. Eu recolheria, pressurizava com nitrogênio e avaliar o que estava acontecendo, se tinha um vazamento, enfim, depois eu ia ver o que eu ia fazer para fazer o equipamento funcionar. Tá?
Mas é para recolher para um cilindro. Vocês estão me entendendo? Só um minutinho. Você ia falar? Nesse caso, por exemplo, geralmente a gente vai ficar essa para 15 metros de infra, né? Não, vem para 5 metros. Nesse caso, se tiver dentro de 5 metros, eu posso recolher tudo tranquilo, que não vai ter problema. Nesse caso. Sim, desde que não. 5 metros, não teria problema. Ela pode recolher, mas só que vai ter um momento que ela não vai aguentar. Isso para qualquer tipo de equipamento, tá? Não, ela não vai aguentar, não vai vir explodir. Deixa bem claro, né? Não entendi? Você me o mesmo que eu usaria no outro. Não muda nada. Meu amigo vai para muito satisfeito. Obrigado. Sei, meu amigo. Não é porque tá online, não. Pode falar, não tem problema, não. Diga, mestre. Conectam uma nova caminho de essa máquina. Aí ela é a bolsa, ela é 410 ou é do R22 ou é uma outra bolsa? É a mesma conexão com o R410. Não muda nada. Beleza? Mais alguma pergunta? Pode falar, irmão. Pode falar, não tem problema não. Por que que só um minutinho. Por que que o compressor vem com a denominação para R410 e para R32? Para alguns projetos ele pode ser usado para R410. Nada impede. E para o nosso caso, para o R32. Isso daí está ligado a projeto. Não especificamente, propriamente dito, eu posso utilizar ele para vários tipos de equipamento. Tem que tomar cuidado com isso. Assim como você já deve estar na área bem mais tempo que eu, já deve ter pego várias situações onde o compressor não servia por algum tipo de conexão, por algum motivo. Se você colocar esse equipamento, esse compressor para uma máquina de R410, você vai ver que as conexões dele são diferentes. Principalmente. Começa por aí. Beleza? A pressão de trabalho desse gás, ela é parecida com a pressão do R410A. Tá? Fica em torno de 123 e 135 PSI.